Bom, vamos lá então. Primeiramente, muita paz a todos. Obrigado por terem vindo, por estarem aqui em mais um dia de cura, né? Obrigado, família, né? Marcar presença finalmente. Né? E hoje a gente vai falar de como acabar com o sofrimento, tá? Esse vai ser o tema da palestra. Eu acho que todo mundo já sofreu um pouquinho, né? Ou ainda sofre, né? Vira e mexe a gente tá com algum sofrimento, né? Alguma coisa perturbando aí a gente, né? Seja emocionalmente ou mentalmente, né? Então acho que é um tema legal aí pra gente abordar, tá? Então eu vou pegar minha cola aqui, que hoje tem um monte de coisa aqui para escrever. Eu falei, nossa, eu não vou decorar tudo isso. Melhor anotar. Então, primeiro, né? Para vocês não ficarem achando que isso é uma coisa assim incomum, né? Eu vou passar algumas estatísticas para vocês, tá? Informações aí oficiais, tá? A primeira estatística é que no ranking, ó, fiz certo? Fiz. De países mais infelizes. Você sabia que tem ranking para isso? O Brasil está em segundo lugar. Tá? Eu até imprimi aqui para vocês, vocês passam aí, tá? Primeiro país, ó, é a Turquia. É o país mais infeliz do mundo. Aí vem o Brasil, depois vem a Espanha, Colômbia, Grécia, Chile, Islândia, Itália, Suécia, Canadá, Finlândia, França. E aí por aí vai, tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos passando. Que coisa, né? Depois eu vou pôr lá no vídeo essa tabelinha aí. Então o Brasil está em segundo, com 19,8% da população infeliz. É muita gente, né? Cada 10 pessoas, praticamente, né? 2 está infeliz. É uma pessoa que está infeliz por algum motivo. Então é um número muito grande. Esse dado é da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá? Ela faz um trabalho junto com o IBGE, né, coletando, aqui no Brasil o IBGE, né, mas nos outros países o que seria aí o equivalente, vai coletando informação e monta um ranking global, tá? Para falar desse índice aí. Que coisa, né? Aí outro dado, ó. Vou fazer aqui mesmo. Em 2022, o IBGE divulgou que 10,3% da população tem depressão. Também, né? 1 em cada 10. É bastante gente, né? Ó, em 2018, a OMS divulgou que 9,3% dos brasileiros têm ansiedade. Ou seja, a cada 10, um tem depressão, o outro tem ansiedade. Sobra só 8, né? E um é infeliz. Não sabe por quê. Um dado interessante, ó, é que, ó, a data. Antes da pandemia. Com certeza esse número agora deve estar mais alto. De ansiosos aí. Tá? Outro dado interessante. Em 2023, esse é mais recente. A ANANT, vocês sabem o que é a ANANT? É a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Tá? Divulgou que 30% dos brasileiros sofrem com burnout. Vocês sabem o que é burnout? Síndrome de burnout? Então, ó, 30%. Obrigado. Né? Então, a cada
10 pessoas, 3 têm burnout. Né? Um dado interessante, né? Uma coisa que é interessante desse dado, né? Depressão. Normalmente o que faz a pessoa ter depressão? Ela fica triste. Ter essa tristeza profunda. Normalmente são coisas que passaram, já aconteceram, que deixam ela triste. Normalmente, tá? Ela pode de repente ter depressão por coisa futura também, mas é mais raro. Normalmente é coisa que já aconteceu, algo que ela tem mágoa, algo que ela fez e não gostaria de ter feito, e ela fica ali se culpando, se martirizando, ou perdeu alguém querido, né? Então, normalmente é passado. Então, significa que a pessoa vive no passado. Eu vou fazer o seguinte, ó, peraí, para não ficar bagunçado. Vou apagar esses dados aqui e vou pôr aqui do lado, tá? Então, a pessoa vive no passado. Certo? Ansiedade é o oposto. É a pessoa que vive no futuro. Ela está sempre preocupada. É o amanhã, o depois da manhã, o semana que vem. Né? Ela está sempre em outro lugar. Ela não está no presente. Ela não está ali com ela. Ela está sempre em outro tempo. E tanto esse como esse, um já aconteceu e o outro vai saber se vai acontecer, né? Eu costumo falar assim para alunos meus que têm ansiedade, né? Outro dia me perguntaram, você não fica ansioso porque você vai dar palestra? Eu falo, não, eu fico ansioso tipo 10 minutos antes. Porque no dia seguinte vai que eu morro de noite, né? Eu faço projeção astral, vai que eu saio, não volto, né? Aí eu não dou a palestra, vou ficar preocupado com a palestra, né? Tem que preocupar, né, um pouquinho antes só, né? Ó, vai acontecer daqui a pouco, aí você fica, opa, daqui a pouco eu tenho que dar palestra. Mas no dia anterior nem passa a cabeça, né? Então, eu vivo o dia, entendeu? Tem que ser assim. Agora o burnout já é uma coisa que costuma ser no presente, né? Porque é algo que está acontecendo. Né? Tá certo que ele tem uma relação muito grande assim com o que a pessoa faz, né? É um estresse excessivo, né? E é muito perigoso, né? Porque é algo que pode te dar um derrame, né? Dar uma parada cardíaca, dar um taquicardia lá, né? Tem gente que morre de jogador de futebol, que tá jogando bola lá e cai duro. Vocês já viram, né? Burnout. O cara é saudável, atleta, né? Se cuida, se alimenta bem, faz exercício. O cara cai duro lá no campo de futebol. Né? É estresse. É aquela cobrança, né? Aquela cobrança constantemente. Ó. Você tem que ganhar, você tem que ganhar, você tem que ser o melhor, você tem que... Cara, quem é fraco tem alguma fraquezinha que é natural, né? Todo mundo, em algum momento, em alguma encarnação, vai ter vamos dizer assim, essa fraqueza. Né? É natural. Quem não tem é porque já é um espírito um pouquinho mais experiente, já está mais acostumado assim, com os altos e baixos da vida, então consegue lidar um pouco melhor. Mas quem é marinha de primeira viagem, está começando agora as suas jornadas materiais, a pessoa vai ter mais dificuldade de lidar com tudo isso aqui. Né? E aí que vem os tropeços. Então, né, você vê que tudo envolve um tempo, né? E o único que é do presente é esse aqui, que é o que a pessoa está fazendo e que realmente ali é algo que incomoda, né? Que estressa ela, tá? Tranquilo aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Ah, eu vou falar uma coisa aqui também da depressão, ó. Normalmente, depressão, né, essas coisas do passado, quem tem gosta, né, de sofrer, parece que gosta de sofrer, né, a pessoa se culpa tanto que ela fica ali remoendo aquilo ali, né? Você pode ver que quem tem essas tristezas, normalmente ela conta para todo mundo. Né? Ela sai, ela vai no lugar, conta para um, aí encontra um estranho na fila do banco lá, já fala também pro estranho, né? Chora para todo mundo. Porque ela fica remoendo aquilo. Aquilo incomoda tanto ela, deixa ela tão mal, tão triste, que ela fica o tempo inteiro ali, ó, revivendo. Ela não está aqui, ó, está sempre no passado. É como se gostasse, ela tem um apego à própria dor dela. E aí ela fica ali envolvida com aquilo. Tranquilo então aí, tem, né? Pode seguir? Então vamos lá, vou apagar a luz, hein? Vou apagar aqui em cima.
deixar aqui embaixo ainda. Não, vou ter que apagar tudo. Preciso dar uma lousa maior. Esse também é um dado da ANANT, tá? Da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. 90% dos trabalhadores estão infelizes. Com o seu trabalho, tá? Infelizes com o trabalho. É muita coisa, né? 90% é só 10% que gosta do que faz, né? O resto, todo mundo xinga o trabalho, né? Chega domingo, toca a musiquinha do Fantástico, já... Né? Fala, tem que acordar cedo amanhã. Eu era assim também. Graças a Deus, troquei de profissão, né? Desses 90%, tá? Dos 90%, vamos pegar aqui esses 90%, 64% deles, vou fazer assim, 64% dos 90% queriam fazer algo diferente. Então a insatisfação, opa, quer fazer diferente. É porque não gosta do que faz. Essa é a principal reclamação. Outros 36% não gostam do que fazem. Então, uns queriam fazer outra coisa e outros não gostam, né? E provavelmente não vão gostar de praticamente nada, né? Porque tudo é difícil, né? Tudo é complicado. Eu vou falar já dessa questão aí. E o que eles mais reclamam, vou pôr aqui a reclamação principal de todo mundo, é a falta de propósito e trabalhar apenas para ganhar dinheiro. Né? Tem muita gente que faz isso, né? E aqueles trabalhos que a pessoa, por exemplo, ela vende algo que ela sabe que não é bom, mas ela tem que vender, né? Aí ela liga para tudo, ficar ligando para casa de todo mundo, né? Enchendo o saco e fica ali, né? Imagina a pessoa que sabe que ela tá vendendo uma porcaria. Que saco que não é. Todo dia tá ali só porque precisa. Isso vai deixar a pessoa no grupo dos 90 ali, né? Complicado, né? Por que acontece? O nosso sistema, ele é assim. Ele é feito somente para visar o lucro, para visar essa manutenção do próprio sistema. Ele não pensa nas pessoas. Ele não pensa em fazer um desenvolvimento pessoal com cada um. Ele só quer manter o sistema, né? E aí a pessoa é moldada para viver dentro daquele sistema, mesmo que ela não concorde com o que ela faz. Então quem tem, paga quem não tem para fazer o trabalho sujo, né? Para fazer o quê? Para fazer movimentar a economia e fazer o dinheiro ir para o bolso de quem tem dinheiro, né? Porque o sistema é assim, né? Ele gira o dinheiro, mas o dinheiro volta para o bolso de quem tem, né? Normalmente o pobre paga as contas e continua pobre, né? continua trabalhando para pagar as contas, né? Ele continua fazendo ali, né? Então é complicado. Então o sistema, ele não se preocupa com o desenvolvimento pessoal, né? Ele faz uma programação na cabeça das pessoas, desde pequeno. A gente entra na escola, a gente é programado para quê? Para servir o sistema. Você vai receber uma educação que vai te ensinar o básico ali, mas depois daquele básico, tudo é voltado para quê? Para te dar uma profissão. E essa profissão provavelmente vai te inserir dentro desse contexto aqui. Algo que você vai fazer só para ganhar dinheiro. Não vai ter propósito nenhum na sua vida. São raras as pessoas que, faço isso porque eu gosto. A gente estava falando da veterinária, né? Tem que cuidar dos bichinhos mesmo. Tem que pegar gatinho, cachorrinho, fazer o que pode ali de graça, né? Principalmente os de ruas que estão abandonados, né? Para quê? Para dar o
propósito para aquilo que ela fez, né? Que se ela ficar só pensando no dinheiro, cai nisso aqui. É por isso que lá pelos 30 anos quase todo mundo muda de profissão, né? Não é isso que eu quero. Já começa, né, refletir. Começa a ver a vida diferente. Né? Começa a ver a vida diferente. Eu fui assim, já mudei de profissão. Eu também. Eu trabalhava com TI antes. Ai, que terrível. Você estava no burnout, então. Tava. Eu já cheguei a quebrar telefone. Meu chefe vai ver meu vídeo, então vai cobrar o telefone que eu quebrei. E a vida vai sem graça, né? Ainda se fica bem piorando. E eu gostava do que eu fazia, viu? Apesar de gostar do que eu fazia, passava por muito estresse. Né? Era muito estressante. Era tudo para ontem. Né? A pessoa chegava e falava, ó, e aí? Né? Quando é que sai? Eu acabei de começar. Né? Depende do equipamento, não depende de mim. Eu vou botar para rodar lá. Você vai ficar pronto em 10 minutos ou 2 horas, é com ele lá, não é comigo. É difícil. Então o sistema, ele vai fazer essa programação mental desde ali da infância, adolescência, você vai para a faculdade, tudo envolvendo o quê? Um ambiente de competição, um ambiente onde você tem que ser o melhor, onde você tem que se sobressair para possuir aquilo que você quer, para você ganhar o dinheiro, porque tudo no nosso sistema envolve o dinheiro. Nada envolve o desenvolvimento pessoal, a evolução do ser, aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a ser, né, um ser humano melhor. Não, você é ganhar dinheiro, mesmo que você tenha que passar a perna nos outros, dar rasteira nos outros, não interessa. Né? Dá os seus pulos para vencer na vida, né? Essa é a palavra, né? Vencer na vida. E aí gera uma grande insatisfação, né? Esse sistema, nesse processo todo, ele gera uma insatisfação. Posso apagar tudo de novo? Tranquilo? Então vamos para insatisfação. Eu vou escrever insatisfação lá em cima. Nessa insatisfação, vem algumas perguntas na cabeça das pessoas, né? A pessoa pergunta: o que me fará feliz? Essa é uma das perguntas. Quando serei feliz? Eu já vou falar de cada uma, tá? Vou escrever tudo. E a outra é aonde serei feliz. Percebam que cada pergunta envolve uma condição. O que me fará feliz? Ela precisa de algo para ser feliz. Tá? Já botei escrever aqui do lado a resposta. Ela precisa de algo. Esse algo pode ser qualquer coisa. Pode ser uma casa, um carro, esposa, marido, filho, né? Sempre vai, eu preciso daquilo. E aí, normalmente, quando a pessoa conquista aquilo lá, ela continua infeliz. Porque vai aparecer outra coisa. É um sistema, como eu falei para vocês, que colocou isso aqui, ó, como programação na cabeça de vocês. Nunca a gente fica satisfeito. Nunca. Sempre que você se satisfaz com uma coisa, aparece outra insatisfação. E aí você vai trocando de insatisfação e nunca fica feliz. Quando eu serei feliz, né? Quando eu casar, né? Quando eu ficar rico, né? Quando... Você entendeu? Tudo tem... Quando eu me aposentar... Quando eu morrer... Né? Sempre tem, sempre fica lá na frente essa felicidade. Ela nunca chega. E quando chega aquilo que você está esperando... Por exemplo, a pessoa fala, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Né? Por quê? Porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Às vezes, ela ia ser feliz quando ela teve o filho. Só que aí o filho veio, trouxe um monte de outras questões ali para ela cuidar. E ela continua infeliz. Ela falou, não, quando meu filho for morar na casa dele, tiver independência, eu vou ser feliz. Aí o filho sai. Aí continua infeliz. Aí fala, quando eu me aposentar, aí vai indo, né? Chega uma hora que não tem mais pra onde correr, né? Só resta o caixão, né? Ainda assim tem gente que morre e continua infeliz. Leva a infelicidade pro lado de lá. O aonde é a mesma coisa, envolve lugar. Ah, eu vou ser feliz quando,
né? Quando eu conseguir morar nas montanhas, quando eu conseguir morar na praia, quando eu me mudar à Bahia, quando, né? Sempre tem um lugar. Você nunca está feliz onde você está. É sempre, ó, quando eu sair daqui, eu vou ser feliz. Que aí já envolve também o tempo, né? É duas coisas, né? Lugar e tempo, espaço e tempo. A pessoa fica sempre colocando a felicidade dela em outro lugar. Eu, quando estava com meu burnout, quando eu trabalhava com TI, quem é aluno aí já ouviu, né? Eu pensei em ir para mosteiro. Eu achei que o mosteiro era o lugar que ia me dar felicidade, que ia me dar paz, que eu estava procurando. E aí, no meu processo de busca, eu percebi que não, que eu tinha que ficar onde eu estava mesmo. Mas, ó, faltou um pouquinho para eu picar a mula. Provavelmente eu ia ficar, ia ser legal. Você vai para um lugar novo, é novidade. Os primeiros dias ali é legal, é bacana, você vai lá. Ó, gostei disso, gostei daquilo, poxa, não, aqui é outra vibe, aqui é legal. Mas conforme você vai caindo na rotina, vira uma bosta também. Você leva a infelicidade com você. O infeliz é você, não é o lugar que não presta. É você que não está bem. Então não importa, qualquer uma dessas condições aqui, ó, se você não estiver bem, não adianta. Você não vai encontrar a felicidade, porque a felicidade na cabeça das pessoas é condicional. Né? Envolve essas condições aqui. E aí ela nunca encontra. Porque a felicidade não está fora. A felicidade está dentro. Certo? Então a pessoa fica se sentindo, ó, meio viva. Ela se sente meio viva. Por quê? Porque está faltando um pedaço. Enquanto fica faltando esse pedaço, ela fica infeliz. Ela acha que essas coisas vão completar esse pedaço. Só que aí vem, dá até uma melhoradinha. É como eu falei, daqui a pouco você percebe que não era aquilo. E aí volta a ficar infeliz de novo. Aí vem a pergunta principal. Por que não sou feliz? Quando a pessoa faz essa pergunta aqui, já melhorou. Porque já não é, ó, tá vendo? Ela já não está perguntando isso daqui. Ela pergunta isso aqui, ó. Por que eu não sou feliz? Ela não sabe. Quando ela identifica que ela tem as coisas e não se satisfaz. As coisas, os momentos chegam e ela não se satisfaz. Ela vai para lugares diferentes e não se satisfaz, ela faz essa pergunta aqui. Aí das duas, uma. Ou ela fica sem resposta, ou ela percebe que ela não é feliz porque lhe falta. Vou pôr aqui, mas depois vou escrever de novo. Sabedoria. Tá? A resposta é sabedoria. E aí quando percebe que falta isso, aí vai partir nessa busca atrás dessa sabedoria. Do porquê, como é que eu faço para ficar viva. E não meio vivo. Essa é a busca. É aí que vocês vão começar a compreender a si próprios e começar a entender que, ó, eu tenho que buscar outra coisa. Nada disso daqui me completa. E quem foi o primeiro cara que percebeu essa relação entre felicidade e sabedoria? Alguém chuta? Ninguém chuta? Aê, quem falou? Verba? Buda, acertou, vai Buda. Quem sabe o nome do primeiro Buda, do Buda que descobriu isso? Ninguém sabe o nome. Nem vocês que são meus alunos? Lembra? Ah, muito bem. Então, ó, o primeiro Buda, vou pôr aqui, ó, o primeiro. Vou aqui, ó.
O primeiro Buda chamava Siddhartha. Opa! Gautama. Tá? Esse é o primeiro Buda. Esse Buda, quando vocês veem as estatuazinhas, ele é o magrinho ou o gordinho? Todo mundo acha que Buda é tudo Buda, né? É tudo mesmo, né? Não é, tá? O que a gente... Não, é o magrinho. É o magrinho. O primeiro Buda é o magrinho. É o Siddhartha Gautama, o magrinho. Tem ele bem magrinho, até com as costelas assim aparecendo, tá? Porque ele fazia umas austeridades bem rigorosas, tá? E tem o Buda gordinho. O Buda gordinho eu não sei dizer para vocês que Buda que ele é, tá? Mas ele é 1.600 anos depois desse. Esse é de quando? Esse é de 600 antes de Cristo. Tá? Vou pôr aqui, ó. 600 AC, tá? Antes de Cristo. Siddhartha Gautama. O outro Buda, eu vou pôr aqui também para vocês como curiosidade. O outro Buda, ele é conhecido como o Buda feliz. O Buda sorridente, tá? Porque ele é gordinho, ele tá sempre sorrindo, né? O nome dele, ele na verdade é um nome que não é o nome real dele, tá? Todos os Budas têm, assim, é difícil, só o primeiro que a gente tem realmente um fator histórico por trás, mas todos os outros é meio nebuloso, assim, o passado deles. Eles têm um nome que é um nome pós-iluminação, e aí, que nem o Siddhartha todo mundo, é o Buda, né? Mas ele tinha o nome dele também, mas as pessoas ficam muito nisso, ó, é o Buda e pronto, né? Os outros é a mesma coisa. Então o Buda feliz, ele era conhecido também, ó, como Budai. Eu vou escrever os 3 nomes dele aqui, ó. Rotai ou Putai. Sabe o que significa essas palavras aqui? Isso aqui, cada um escreve de um jeito, mas pode perceber que no som, ó, eles são parecidos, ó. Budai, Rotai, Putai. A China é muito grande. Cada lugar da China, as pessoas falam com um sotaque diferente. Na hora de escrever, cada um escreve de um jeito. Mas tudo isso aqui significa saco de pano. Por quê? Porque esse Buda andava com um saquinho de pano, da onde ele tirava doce e dava para as crianças. É como se fosse um saquinho infinito de doce, que ele distribuía doce. E talvez ele nem era gordo, mas faz essa representação dele gordinho porque ele dava comida. Tá? É como se ele desse a felicidade através dos doces ali que ele distribuía. Tá? E ele é muito famoso no Japão. Por isso que, normalmente, nessas casas orientais, assim, sempre tem o gordinho, né? Ele é sorridente também, né? Então, tá? Mas, isso aí é só curiosidade, tá bom? Vou apagar. Ele é do século XX, século X, desculpa. Século XX, ó. Século X, tá? 1000 depois de Cristo, o Butai, tá bom? Então vamos lá. Este Buda, vocês conhecem um pouquinho a história dele? Não? Vou falar rapidamente, tá? Siddhartha Gautama era nobre, então ele era um príncipe, tá? Tinha de tudo, de tudo. E ele teve um nascimento diferente, igual Jesus teve um nascimento diferente, o Buda também teve. Só que com uma diferença, assim, entre os dois. 7 dias depois a mãe dele faleceu. Porque, pelo que a gente vê da história, é como se a mãe dele tivesse que fazer uma cesárea. Imagina fazer uma cesárea em 600 a.C. Morre, né? Você vai lá, abre a barriga, tira a criança, fala, ou eu tiro a criança, vai morrer os dois. Então mata a mãe, né? Era assim, né? O pai falou, não, abre aí, tira. Né? Dizem que ele nasceu grandão também, né? Ele teve essa questão aí. E um dos gurus que a família se consultava lá, falou que ele ia ser ou um grande rei, ou um grande guru. E o Siddhartha, ele estava meio que indo para esse lado. Ele era uma pessoa com muita sabedoria desde pequenininho. E o pai não queria. Como o pai era rei, o pai cercou ele, protegeu ele o máximo que pôde da realidade que existia fora do castelo. Então ele não saía para nada. Até os 20 e poucos anos, ele não sabia o que era sofrimento. Ele comia de tudo, nunca tinha ficado doente. O pai dele tomava cuidado para que não tivesse empregados velhos. Todos os empregados eram jovens, para ele não ver a velhice. Não tinha até esse cuidado. Tinha contato com as mais lindas mulheres.
né? E tinha de tudo ali. Só que aí ele ficou muito amigo de um serviçal dele lá, que sempre ajudava ele e tal. Ele ficou muito amigo daquela pessoa. E ele falou, tô cansado aqui de ficar dentro desse pedacinho aqui do castelo, eu quero conhecer lá fora. E esse amigo dele falou, vamos sair escondido, porque o seu pai não quer que você saia. E aí quando ele saiu, ele viu gente doente, ele viu defunto, ele não sabia o que era morrer. Ele sabia que a mãe dele tinha partido, mas ele não entendia o que era morte. Ele nunca tinha visto um velório. E aí ele viu o pessoal carregando lá, levando o cadáver lá, né, para velar, para cremar, e ele falou, o que aconteceu? Eu falei, morreu. Aí ele olhou, né, aquela pessoa toda, né, provavelmente tinha morrido de doença, alguma coisa, estava bem feia. Ele falou, nossa, isso acontece com todo mundo? Vai acontecer comigo? Vai acontecer com meu pai? Vai acontecer com todo mundo. Ele não sabia, com 20 e poucos anos. E ele ficou horrorizado, viu gente doente, gente passando fome. E ele falou, nossa, como as pessoas sofrem, e eu fico lá. Ele começou a se sentir culpa, porque ele tinha uma vida livre de tudo isso, né, do sofrimento, enquanto fora do castelo, estava o inferno na terra, né, fora do castelo. E aí, antes de voltar para o castelo, ele viu um guru meditando. Ele falou, e aquela pessoa? Aí ele falou, aquilo ali é um renunciante. É uma pessoa que renunciou à vida que ele tinha para buscar espiritualidade, para buscar resposta sobre si próprio. Aí que ele pensou, será que eu descubro a resposta para como acabar com o sofrimento nesse caminho? E aquilo ficou com ele. Ficou com ele por muitos dias ali, até que ele resolveu abandonar tudo. Ele renunciou à sua vida de príncipe, né? Falou, não vou ser o general que meu pai quer que eu seja, porque o pai dele ele era príncipe, mas ele era de uma casta lá na Índia de guerreiro. Então provavelmente ele ia ser um general. Tá? Nascia com esse propósito lá, né? E era treinado desde pequenininho para assumir, né, a posição do pai. O pai dele era um general, ele ia ser também. Aí ele abandonou tudo, tinha aquele cabelão comprido, pegou o cabelo, cortou, porque cabelo comprido era sinal de nobreza, então ele corta a cabeça. Por isso que os monges são carecas, você sabia? É uma forma de mostrar que você renunciou às coisas do mundo. Aí eles raspam a cabeça. Né? É meio que o meu é de cair cabelo mesmo, viu? Não é? Eu vi que tinha eu tava pensando, é por isso que você raspa, lembra? Não é. O meu caiu mesmo. Tá? Aí o Buda foi, né, o Siddhartha foi nessa busca. Aí ele falou, vou procurar aquele guru que eu encontrei. E aí ele foi de mestre em mestre, né, passando por diversos professores. Um ensinou yoga, o outro ensinou já a parte mais meditativa, o outro ensinou já a parte das escrituras, lá dos Vedas antigos e tal. E ele foi em busca disso, desse entendimento. E começou a fazer as austeridades. É por isso que tem estátua dele bem magrinho. Para se punir, como punição para si próprio, ele falou assim, lá no meu castelo eu tinha de tudo. Comia de tudo, né? Tinha tudo do bom e do melhor. Eu vou ficar sem comer. Eu vou comer só resto. Só o que for pior para comer. Ele chegou a comer bosta, para vocês terem uma ideia. Ele estava com fome, ele comia o próprio cocô. Então ele ficou bem magro, bem magro. E aí quando ele estava já sem forças, quase morrendo, né? Ele passou Tem várias histórias, mas a principal é que estava passando uma carruagem, e na carruagem tinha um cara sentado, afinando uma citara. A citara é tipo uma viola, né? Ele estava afinando ali. Aí ele percebeu que quando a corda estava folgada, não saía som. Quando apertava demais, saía aquele som, né? Meio... Ou podia até arrebentar. Ele percebeu que para sair o som bonito, agradável, tinha que estar afinado. Tinha que estar no ponto, no caminho do meio. Foi aí que veio essa filosofia do caminho do meio do budismo. Né? Você não pode nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nem muito para o materialismo, nem muito para o espiritual, renunciando totalmente o corpo. Né? Porque se você abandonar demais, vai chegar uma hora que eu vou morrer. Ele estava quase morrendo. Aí vem uma moça, oferece lá uma papinha de arroz para ele, ele fala, ele pega e come. Aí na hora que ele vai comer, os outros que estavam ali com ele falam, olha lá, ele não aguentou, ó. O príncipe não aguentou, ela está comendo, né? E ele falou, não, eu vou comer. E aí ele comeu, se alimentou, começou a cuidar mais do corpo dele. E aí um belo dia ele falou, ó, vou sentar
e eu só vou levantar quando eu tiver a resposta. Estou cansado. Né? Ele viu também que tinha muito dessa coisa de cerimônia, o pessoal dava muito valor para cerimônia, para ritual. E aí ele percebeu que os rituais e as cerimônias estavam mais importantes do que a própria realização individual, do que os próprios deuses. Né? Porque lá na Índia tem muito disso. Né? Você vai fazer um ritual lá, olha, eu tenho que acender 4 velas para essa divindade. Se eu tiver 3, eu não acendo. Eu não faço o ritual, tá errado, faz mó escarcéu porque tem 3 velas. Como se fosse fazer diferença, né? 3 ou 4. Aí ele percebeu que as pessoas davam mais importância para isso do que para a própria divindade. Ele falou, não, vou buscar um caminho solitário. Aí ele abandonou todos os mestres dele, sentou lá embaixo de um carvalho lá e falou, ó, enquanto eu não achar a resposta, eu não levanto. E ali começou todo o processo dele. Ele ficou muitos dias ali. Tem gente que fala que inclusive é a mesma coisa de Jesus no deserto. 40 dias e 40 noites, sabe? Mas ele ficou muitos dias ali e falou, daqui eu só saio quando a resposta vir. E aí ele foi se desapegando de diversas coisas, foi confrontando seus próprios demônios. Né? Na história fala do demônio Mara, que vinha confrontar ele, mas esse demônio, na verdade, é o lado escuro dele próprio. Que vinha ali com os pensamentos, com fazer ele questionar, tipo, como será que está o seu filho? Porque ele abandonou um filho recém-nascido, quando ele saiu do castelo. Será que seu filho está passando fome porque você não está lá? Sabe, aquelas questões que a gente fica, né, poxa, né? Mas o que é mais importante? É ele lá ou eu descobrir isso daqui? Ou eu encontrar a minha resposta para o meu sofrimento? Ele falou, não, o mais importante é eu encontrar a minha resposta. Ele continuou lá. E aí quando ele se desapegou de tudo, veio a iluminação dele. É por isso que chama Buda, né? Que Buda é o iluminado, o desperto. Aí ele tomou consciência do que ele realmente era. É como se ele tivesse lembrado de todo o seu passado, inclusive anterior, das vidas anteriores, tá? E aí tudo veio à mente dele, à consciência dele. Ele teve uma expansão ali e despertou. E ali ele encontrou a resposta, tá? E a resposta dele fazia essa relação aqui, ó, felicidade e sabedoria. Ele constatou o seguinte, tá? Isso aqui é uma doutrina do budismo, tá? Eu vou passar para vocês, mas não é para ninguém virar budista, tá? Eu não sou budista. Todo conhecimento é válido, né? A gente tem que usar o conhecimento para alcançar sabedoria. Então tem que... Ele criou aí uma doutrina que chama as 4 nobres verdades. Você já ouviu falar disso aqui? As 4 nobres verdades. Primeira constatação do Buda. O sofrimento existe. Coisa que ele já sabia, né? O sofrimento existe. Essa é a primeira nobre verdade. A segunda nobre verdade. O motivo do sofrimento é a ignorância. Ignorância. Nossa, tá um branco aqui, como escreve. Ignorância do quê? Do que você realmente é. Você se esqueceu daquele ser completo. Lembra que eu paguei aqui agora há pouco? Você está meio vivo. Você esqueceu da outra metade. Para se livrar do sofrimento, você precisa se livrar daquele esquecimento, que é uma ignorância. Você não se lembra de quem você realmente é, por isso que você sofre. Terceira nobre verdade. Se quiserem me interromper, vocês interrompem. O sofrimento pode ter fim. Por que isso é uma constatação? Tudo na vida não é impermanente? Não vai e volta? Começa e acaba? Tudo está em constante movimento. Já tem uma música, né? Então, se tudo é assim, por que o sofrimento também não é? E aí a quarta nobre verdade é como acabar com o sofrimento. Através do caminho óctuplo. Já ouviram falar? Não, né? Caminho
fazer tudo aqui, né? Caminho óctuplo. Vocês não ouviram da Nobre Verdade, também não vai ouvir do caminho óctuplo. Nós vamos falar do caminho óctuplo agora, tá? Então ele descobriu que o sofrimento existe, que ele tem um motivo e que ele pode acabar. E para conseguir acabar com esse sofrimento, tem que seguir esse caminho aqui, que é o que a gente vai falar agora. Cíntia, acho que já viu isso, né? Acho que eu já dei para você, né? Você lembra? Ih, tá vendo como é bom repetir? Às vezes não foi para você, né? Às vezes estou confuso. Tranquilo até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário, não? Estamos ansiosos pelo caminho. Tá ansioso? Então vamos pro caminho óctuplo. Então vocês veem que Eu vou pegar um dia também de palestra para a gente falar mais aprofundado da vida de Buda. Pegar um dia falar da vida de Krishna também, para vocês conhecerem, né, não ficarem só, que a gente é muito aqui no Ocidente, é muito voltado mais para a vida de Jesus, né? Então tem a vida desses caras também, que cada um vem com uma mensagem diferente, cada um vem explicar uma coisa pra gente. Eles têm que juntar tudo. Esse é da onde surgiu o budismo. O Siddhartha é da onde surgiu o budismo. Não tinha budismo na época dele, tá? Os discípulos dele, igual Jesus, não tinha cristianismo, né? Os discípulos de Jesus fundaram o cristianismo. Buda é a mesma coisa. Os discípulos lá do Siddhartha fundaram o budismo. E aí foi se perpetuando a partir dali. Então vamos lá. Caminho óctuplo. Primeiro, vocês já devem perceber que é 8 passos, né? Reta compreensão. Reta compreensão do quê? Das 4 nobres verdades. O sofrimento existe, o motivo dele é a ignorância, e ele pode acabar. Então você tem que lembrar desses 3 pontos e lembrar de entrar no caminho. Então a compreensão de que isso pode ter um fim. É o primeiro item. É o número 1, tá? Número 2. Reto. Vocês veem que tudo tem assim, reto, reta. Reto intelecto. O que o reto intelecto tem a nos dizer aí? Que a gente tem que buscar conhecimento e usar a nossa compreensão para atingir a sabedoria. Você não atinge sabedoria só, né? O Buda, lá o Siddhartha, ele passou com vários professores antes dele ir lá e sentar e meditar. Então ele tinha todo um conhecimento, uma forma de fazer suas práticas, ele aprendeu um monte de coisa antes dele sentar lá. Ele precisava aprender aquilo para sentar e alcançar esse estado. Quando você alcança esse estado, aquilo que você não sabe vem à tona. Porque ele mesmo falava. Ele falou, sabe a diferença? Ele falava assim para o discípulo, de mim para vocês, eu sei que eu sou um Buda. Vocês ainda não sabem. E esses caras fazem coisas que ninguém faz. Por que faz? Porque tem um conhecimento oculto das forças da natureza que só nesses estados a gente conquista. Assim como Jesus multiplicava pão, andava sobre as águas, Buda fazia a mesma coisa. Como é que faz? É mágica? Não. É conhecimento. Ele consegue manipular a existência. Jesus também não falava, vós sois deuses. O que ele quer dizer com isso? Deus não é quem criou tudo? Se você é Deus, quem que criou? Você mesmo. Se você tem o poder para criar, você tem o poder também para manipular. Para fazer aquilo agir da forma que você quiser. A gente está assistindo The Chosen? Vocês já estão sabendo da série The Chosen? Estão assistindo? Não? Assistam, é mó legal. The Chosen, os escolhidos. É a história dos discípulos de Jesus, mas tem Jesus lá no meio, né? Sim, tem um aplicativo, o aplicativo chama The Chosen, tá? Dá para ver os episódios de graça. É um aplicativo oficial do pessoal que está produzindo a série, que é tão boa a série que eles estão dando de graça os episódios. Né? Tem os primeiros episódios no Netflix, né? Mas os mais novos estão lá no aplicativo. A gente está assistindo e tem uma parte que ele senta lá e começa a falar de fé lá com os discípulos.
E aí ele pega e fala, ele falou, se você quiser mover aquela montanha daqui para lá, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz isso. Aí todo mundo ficava, como assim, né? Tamanho de um grão de mostarda? Né? O grão de mostarda é pequeno, né? Aí ele fala, não importa o tamanho. O que importa é a fé. É por isso que eu lhe falo, se ela for do tamanho, se você tiver, mas ela for do tamanho de um grão de mostarda, você move aquela montanha dali para lá. Se é possível mover uma montanha, você pode tranquilamente, né? Andar sobre a água, pegar os pães lá e multiplicar. Tudo é energia. Se você sabe manipular essa energia. Eu falo muito na aula do Sai Baba, né? Já falei para vocês, né? Vocês conhecem o Sai Baba lá na Índia, o guru? Já ouviram falar? Não? Ele materializa ouro. E ele fecha a mão assim, ó, na hora que ele abre, tem brinco, colar, e ele dá para quem vai lá. Ele não fica com ouro para ele dá para todo mundo. A riqueza dele é o quê? É esse... Não ia ter sistema, hein? Né? E já fizeram o teste no ouro que ele materializa lá, e é o ouro mais puro que tem na face da Terra. Não é um ouro qualquer, não tem como ele ter comprado na lojinha e ter dado. O cara nem tem condição disso. Mas ele materializa e dá para as pessoas. Ele é vivo. Ele é vivo, ele está vivo. Ele está vivo. Ele lá na Índia. O pessoal vai muito visitar ele lá. E ele sempre dá assim algum presente para quem vai lá, né? Normalmente para as mulheres ele dá brinco, pulseira, uma correntinha, né? E é tudo de ouro. Ele fecha a mão assim, na hora que ele abre, está lá o presente. E uma vez tem uma história de uma moça, né, que ela era muito rica, uma brasileira. Eu ouvi essa história do meu professor, que ele conhece essa moça. E ela foi lá visitar ele. E ela foi cheia de joia, né? Foi cheia de joia. Ela era muito rica, né? Com os brincão, assim, o colar e tal. Pulseira, né? Aí ele olhou pra ela e ele falou assim, o que eu vou materializar pra essa mulher? Essa mulher tem tudo, né? Pra quem não tem muita coisa, qualquer coisa que você materializa, a pessoa fica feliz, né? Aí ele falou, minha filha, o que você quer? Aí ela pegou e falou assim, eu quero paz. Aí ele pegou e falou assim, então tira o eu e o quero. E você já vai ter a paz. Ela estava pondo uma condição ali, né? Eu quero. Tira. Sobra o quê? Sobra só a paz. Ele falou, para de querer. Tenha. Viva a paz. Tem um ditado também que a gente ouviu de um mestre, que ele fala assim, ó. Uma vez, eu conheci um cara tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Olha só, esse é pobre mesmo, né? Dinheiro não é sinônimo de riqueza. A riqueza do Sai Baba qual que é? Espiritual. Para ele não falta. Então, mas a gente também tem essa capacidade. É o que o Buda falava, é o que Jesus falava. Então, o caminho é um ensinamento, é um caminho. Vou pro terceiro, tá? 3. Reta palavra. Nossa, aqui minha letra ficou uma beleza. Palavra. Quero escrever rápido aí. O que é esse ensinamento? É você se preocupar com aquilo que você fala. Né? O que você fala tem que estar em harmonia com o 4. Que eu já vou escrever também. Palavra gera karma. Vamos supor, eu insulto uma pessoa. A pessoa vai ficar com raiva de mim porque eu insultei ela. Xinguei, vai falar. Né? Então, isso gera uma energia ruim entre as duas. Então, dependendo da situação, dependendo de qual relação essas pessoas têm, isso vai ficando cada vez mais intenso. E isso vai gerar um karma, vai te manter preso ali na roda de samsara, vai te dar uma série de... vai criar mágoa, vai criar culpa, vai criar uma série de coisas que a gente já estava falando. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Se não é para falar uma coisa boa, é melhor... né? Ficar em silêncio. E a gente ouvia muito isso, né pai?
faz o que eu falo, mas não faz o que eu falo. Né? Então, isso já é também, ó, para quem gosta de falar isso, viu? Você tem que fazer o que você fala. Né? Então, a gente que já veio ouvindo isso, né, desde muito tempo aí dos nossos pais e tal, avós e tudo mais, né, tá na hora de começar a virar isso daí, né? Você vai falar e vai fazer o que você fala. É por isso que aqui tá trocado, não vem a ação primeiro, vem primeiro a palavra. A ação vem depois. Tem que estar em harmonia com o que você fala. Então, mas falar já é alguma coisa, né? Porque que acontece? Somos todos seres humanos, todo humano erra. Todo humano, né, tem os seus defeitos, suas qualidades. A pessoa sabe o que é certo, né? Mas ela, às vezes, né, escorrega ali, né? Erra também, né? Mas ela fala, não, mas pro meu filho eu vou ensinar direito, né, velho? Vou falar para ele fazer desse jeito, né? Não do jeito que eu faço, porque eu faço errado, eu não consigo acertar. Né? Então vai fazer do jeito certo. Tá na hora da gente começar, né, a deixar as duas aí em equilíbrio. Retação, né? Agir corretamente, né? Não tomar nenhuma ação precipitada, pensar, né? Usa o intelecto, né, antes de agir também, né? Para, né, antes de sair pelo impulso fazendo as coisas, né? Não, vamos pensar, peraí, né? E aí faz as coisas sem se arrepender depois. Esse tem a ver com o que a gente estava falando antes. Retos, meios de subsistência. Existência. Lembra que a gente estava falando das pessoas infelizes no trabalho? Se você ganha a sua vida, se mantém, sobrevive no mundo fazendo algo que você sabe que não é certo, que não é uma reta ação, você tem que rever tudo o anterior lá. E esses meios de subsistência é tudo, tá? Não é só, tô falando de trabalho, dando exemplo de trabalho, mas é trabalho, alimentação, tudo. Tudo que você faz para viver. Né? Tá dentro disso daqui? É uma coisa correta de se fazer? É algo correto na visão racional? Quando você realmente reflete sobre aquilo, é certo? A sua consciência pesa, não pesa? Tentar sair daquela bolha da sociedade, do sistema, que cria ali uma cultura que te envolve, né? E te mantém preso, tentar pensar fora daquilo ali. Espiritualmente, de uma forma espiritual, buscando aquele contato interior. Né? E aí? O que eu faço é legal? Se não é, né? Se eu estrago a vida de alguém para sobreviver, né? Meu modo de viver não está certo. Tem um negócio engraçado aqui com relação a esses dois. Tem um filme, chama Beekeeper. Alguém já assistiu? É da hora. Beekeeper. Escreve assim. Acho que é Keeper. Como é que escreve Keeper? Com 2 E também? É assim? É assim? Beekeeper, né? É apicultor, em inglês. Então, resumindo, ele trabalha para uma senhora que cuida de uma instituição de caridade. Ela tem não sei quantos milhões de dólares lá na conta dela, que é para manter essa instituição. E aí telemarketing liga para ela lá, dá um pau no computador e tal, e aí vão lá e limpam a conta dela. Quando limpa a conta da senhora lá, ela se mata, ela fica em desespero e ela dá um tiro na própria cabeça. Aí o cara trabalha para ela, aí o cara vê aquilo, fica sabendo o que rolou e ele vai atrás dos caras que fizeram a ligação. Aí é com o Jason Statham, o filme. Então já viu, né? O cara mata todo mundo. Né? É legal porque ele faz justiça, né? Mas, né, ele faz uma ação que seria boa, mas ele sai matando todo mundo, né?
Tá totalmente, né? É isso aqui, ó. Mas é interessante o filme, pra quem gosta de filme de ação, de matança. O sangue até pinga da televisão, assim. Mas é legal. A gente gosta de ver filme assim de vez em quando. A gente assiste o filme assim e depois vai ver o The Chosen. Pra dar uma equilibrada. A gente fala, nossa, isso daí foi, né? Carniceiro, né? Vamos ver um negócio mais leve agora. É. Mas é legal as coisas que acontecem. Reto, esforço. É o 6. Por quê? Reto esforço. Porque não é fácil fazer tudo isso aqui. Precisa realmente ali esforço, dedicação, disciplina, paciência, porque não acontece assim, né? Eu que o diga, que eu já estou desde 2008 buscando entender aí tudo isso, né? Não sou iluminado, infelizmente, ainda, né? Mas estamos aí na luta aí, ó, fazendo o caminho óctuplo, né? Buscando mudar. Uma coisa importante isso aqui, né? Você chega aqui e fala, e aí, eu vou ter que... Vamos supor que você faz alguma coisa errada na sua vida. Eu vou ter que mudar minha vida do avesso, da noite pro dia? Não. Vai ajustando devagarzinho. Eu comecei a minha jornada em 2008. Larguei meu emprego em 2014. 6 anos aí de... ajustando tudo e a coisa simplesmente aconteceu. Não precisei nem pedir as contas. Me mandaram embora. Foi meio que um acordo ali, né? Mas, né, deu tudo certo, não precisei nem ser radical. É você ir, né? E aí o esforço é ir mantendo isso aqui, ó. De vez em quando você vai escorregar, vai fazer uma coisa fora do caminho? Vai! Ser humano, você tá se ajustando. Até aquilo virar hábito, demora. Né? Você vem sua vida inteira construída ali sobre um sistema que ensinou você a competir, a passar a perna nos outros, né? A lutar para sobreviver a todo custo, a lei da selva, né? Um come o outro, né? Igual bicho, né? Só que o ser humano pensa, né? Tem que usar a cabeça. Então tem que desfazer essa programação devagarzinho. Na medida que ela entrou devagar, ela vai sair devagar. Né? Tem que ir ajustando. 7. Reta atenção. Reta atenção é orar e vigiar, né? Mesma coisa. Atenção no que você sente. Fez alguma coisa errada? Atenção. Você vai fazer? Vai fazer alguma coisa? Pensa. Né? Vê se você compreendeu direito. Vê se aquilo realmente está certo. Procure informação sobre aquilo antes de você realmente agir. Né? Então, sempre atenção, atenção, atenção o tempo inteiro. No que você está fazendo, tudo que você faz. Né? Na verdade, quase uma contemplação, né? Que contemplação é o próximo. Mas é sempre atento a tudo. O que você pensa, o que você sente, o que você faz. E aí você vai ajustando, vai cada vez tendo mais disciplina em todo o restante aqui. E o último. Reta concentração. O reta concentração é o quê? Meditação, né? Tudo bem? É meditação, mas não só a meditação que você senta lá igual o Buda e fica lá 40 dias, 40 noites meditando, esperando a resposta cair do céu. Né? Mas meditação, concentração constante. Tudo que você faz está conectado com esse. Né? Sempre pensando em tudo, sempre atento a tudo. Meditando constantemente. A gente pode fazer meditação, não é só sentar a perna cruzada e fazer respiração. Né? Então é sempre manter o foco. Entender que tudo é impermanente. Né? Tudo tem começo, meio e fim. Tudo no universo é assim. Né? Sentir, pensar sobre o sofrimento. Pensar sobre o que você realmente é. Às vezes, a gente só precisa sentar e esvaziar.
limpar ali a cabeça, né? Naquela história do Sai Baba, ficar capaz. Não falar eu quero, você sente e... E isso é uma coisa que a Cristo pode provar para vocês, hein? Que eu faço muito. Toda vez que eu acho que eu tô meio perdidinho, pode perguntar para ela. Eu me fecho na sala lá, fico lá 1 hora, 2 horas. Só sentado. Quando não tô lá, estudando, lendo, buscando o quê? Esse entendimento do quê? Do que eu sou. Do que eu preciso para mim mesmo. E a hora que eu tenho mais equilíbrio é a hora que eu tô lá sentado quietinho. Sem nada. Sozinho. É por isso que eu quis fazer essa palestra com todas essas informações, porque eu sei que funciona. Ainda escorrego? Escorrego, como todo mundo. Mas eu sei que funciona já. E é aquilo que a gente estava falando, você não precisa estar num lugar especial, você não precisa ter algo especial, e também não tem hora especial. É a hora como você quiser. Você para e vai aos pouquinhos ali, alcançando, conquistando, né, trilhando o caminho óctuplo, né, devagarzinho, com paciência, com esforço, usando conhecimento, discernimento. E aí as coisas vão vindo. Vocês vão tendo contatos espirituais, conforme vocês vão avançando. Os espíritos estão doidos para ajudar. Só que quer ajudar quem está pronto para ouvir, né? Então você tem que dar a abertura, você tem que mostrar, ó, estou fazendo a minha parte. E aí? Né? E aí as coisas vão acontecendo. Como eu falei para vocês, aquela vez que eu estava pensando em ir para o mosteiro, me isolar, o que fez eu não ir? Caminho óctuplo. Refletindo muito sobre o que eu ia deixar de lado. Eu falei, eu preciso fazer o que o Buda fez? Para conquistar as mesmas coisas que ele? Se ele, ao conquistar, pegou e criou tudo isso daqui, mostrando que não precisa fazer que nem ele, por que eu preciso fazer que nem ele? Então não preciso. O mosteiro fica excluído do mundo, né? É uma forma de você se isolar, né, do que não presta, porque o mundo, o mundo é meio difícil, né? Quando você fala concentração, você vai ter seu equilíbrio, né? Tem, que nem eu falo que eu sento, eu realmente sento e medito. Tem uma almofadinha lá, eu sento e fico lá. Mas isso aqui você pode sentar na varanda ali para ver o pôr do sol. Fica ali, contempla. Fica no presente, né? A gente não tem o presente ali conturbado, sempre estressante, como a gente falou lá no Brás. Momento seu ali. Senta ali, faz um chazinho, vê o pôr do sol. Os passarinhos, as andorinhas, aqui a gente vê bastante. As andorinhas pegando os pernilongos. O pôr do sol ali, bonitinho. Respira, sente o ar, sente a brisa. Fala, tô vivo. O que você faz quando você, por exemplo, vê um mendigo na rua ou vê uma cena de um presídio no Brasil com aquelas pessoas tudo, né? Você sente o que você acha, o que você faz. Então, é uma mescla de coisas. Eu fico com pena. Isso às vezes afeta a gente, né? Sim, constantemente. Sofrimento afeta. Hoje mesmo, né? Hoje eu saí de manhã para levar meu sobrinho lá para minha sogra. Aí, na volta, tinha um cara pedindo dinheiro no farol. Né? Ó, tô com fome, tenho filho, tô com fome. Na placa, né? Eu até quis ajudar, mas eu também não tinha um puto para dar. Mas também é fogo, né? Cara, numa situação daquela, tem filho? Por que fez? Não basta um fudido, tem que ser 2. Ou 3, né? Porque tem a mãe também, se bobear, né? Né? Então, é complicado, né? Tipo, eu não passo...
não tenho uma vida assim, nossa, né? Minha vida é boa, mas Isso é uma reta compreensão, então. é uma forma de você trabalhar o reta compreensão ali. Eu costumo pensar muito. Você tem que entender que a pessoa está numa jornada espiritual. Tipo, eu me compadeço muito, já tive muita pira com isso, mas é saber entender que é a vida do outro, sabe? Tipo, a gente não vai Sim, salvar o mundo. Tipo, você vai dar uma comida, um dinheiro, alguma coisa, vai fazer uma doação, mas fica muito bitolado nisso e acaba adoecendo, porque tipo, não é a sua realidade, mas sim teoricamente viver. A gente tem que pensar assim, sabe a melhor forma de eu transformar o mundo? Eu transformando eu mesmo. Eu falo muito na minha terapia sobre isso, porque eu sempre puxo para um lado, tipo assim, tem gente que tá muito melhor que eu, não passa pelo que eu passo, mas tem gente que tá muito pior. Mas, tipo, isso não muda o que eu tô vivendo agora. Então, independente de quem tá melhor ou tá pior, essa é a minha realidade. Eu tenho que lidar com isso, sabe? Eu ficar, que aí entra a ansiedade, a depressão. Sim. Tipo, de você ficar vendo o que o outro tem, ou o que você pode ter, ou como poderia ser pior. Tipo, não, eu tenho isso agora, então é com isso que eu tenho que lidar, sabe? Você sai do eu, né? É aquilo que eu tava falando, você buscar a coisa fora. E aí ela falou da música do Michael Man in the Mirror, né? Que ele fala que você quer mudar o mundo, você tem que mudar a pessoa que tá no espelho. Exatamente. Não é uma coisa que eu faço assim para tentar mudar um pouquinho o que tá ao meu redor. É isso que eu tô fazendo hoje, na palestra. Eu também lembro, tem uma lenda menor, né, que ela vivia no abrigo, né? A gente deu uma cadeira para ela. Só que ela saiu do abrigo e vive na rua pedindo. Ela tem a opção de tem gente que gosta, né? Tem gente que Essas gosta. pessoas também vivem na rua, elas têm um serviço social que pode ajudar. Da cesta básica, mas elas preferem ficar lá para outras coisas, usar o dinheiro, sei lá. Eu, na minha infância, morei um tempo lá no interior da Bahia, lá em Ilhéus, né? Que era no meio do mato, no meio das fazendas de cacau lá. Quantas vezes, mas você chegava em casa e perguntava se o que eu tinha comido, eu falava fruta, né? Eu comia no meio do mato. Quem tá passando fome aqui na cidade tá passando fome porque quer? Vai pro meio do mato, que tem um monte de pé de fruta aí. Fome você não passa. Por exemplo, Os bichos não passam fome. Eu dou um exemplo para você, lá em Uber, né, que eu morei lá no ele até hoje ele faz isso, ele dá sopa, acho que é 3 horas e ele dá sopa. Aí todas as pessoas que moram na rua vai lá comer essa sopa que ele oferece. Então. As pessoas que nem precisam assim também, porque acham que é. Pode ir? Pode, já vou encerrar já. Obrigado, viu? Obrigada. Espero que tenham gostado. Então, mas é pensar nisso daí, né? Que a pessoa está no processo dela ali também. Em algum momento, talvez não seja nessa encarnação, seja numa próxima, ela vai acordar. Né? Ali é karma também, né? Por que ela está naquela situação? E aí a pessoa também, se ela não quer viver, não adianta você falar nada. Se eu tivesse dinheiro hoje, tinha até dado. Mas é o que eu falei também. Não, a gente não anda com dinheiro, gente. Até tinha até ajudado, mas... É aquilo que eu falei, né? A pessoa, é fogo, né? Você olha e você fala, putz, é foda, né? Tipo... É uma questão de saúde pública também, que eu acho que não é um assunto que desconversa, mas aí entra nessa questão do sistema que é criado. O sistema que... Então, ele cria uma condição, que nem a irmã falou, a pessoa, ela... Quando você dá, às vezes a pessoa não quer. Ela quer ficar ali. Às vezes você dá, o cara gasta com cachaça. A placa lá que ele tá passando fome com o filho é mentira, você não sabe. Lá na rua de casa tem muitas pessoas em situação de rua que sempre vai lá pedir. Só que, tipo, a maioria das vezes quando a gente dá comida, a gente não sabe se vai vender a marca. Só que é o que eu falo, tipo, a minha parte eu fiz, sabe? Exatamente. Se dali pra frente, se eu puder 5 reais dela, drogas, tipo, é com ela, sabe? A minha parte de querer ajudar com o coração perfeito. Não dá pra ajudar sempre. Outro dia um cara bateu lá em casa querendo cortar as gramas da calçada. Pelo menos queria trabalhar, né? Dar dinheiro, eu falei, Pelo menos... Eu também não tenho, nunca ando com dinheiro, nunca. Aí eu falei, não precisa. Uma vez eu tava cortando aqui na frente também, o rapaz perguntou se eu não queria que ele cortasse para ele me dar um dinheiro. Eu falei, eu tô cortando porque eu não tenho dinheiro. Senão eu pagar alguém para cortar, né? Ficar aqui no sol cortando. Você quer fazer também, né? Tipo... Não, eu gosto de fazer, mas... Às vezes você tá cansado, né? Você fala, poxa, se eu pudesse pagar alguém para fazer, eu pagava, né? É o certo, né? Quem tem que fazer esse movimento mesmo do dinheiro. A pessoa tem que gastar, ela tem que, né, usar os serviços, fazer esse dinheiro movimentar. Não adianta ficar guardando no banco. Quanto mais você guarda... Só gera problema.
Mas a gente fica sem, porque tá lá guardado. Né? O negócio tem que movimentar mesmo. É tudo uma energia, tem que... Dinheiro não é assim. Só mesmo vai. Não é assim. Mas é isso. Concluindo aí a palestra, né? Tipo, como a gente acaba com o sofrimento, né? Buscando esse conhecimento interior, esse desenvolvimento pessoal, quem nós realmente somos, deixarmos de ser meio vivos, passarmos a ser vivos completamente, isso independente de estar encarnado ou desencarnado, né? Porque tem gente que está meio vivo aqui e está meio vivo lá também, né? Morre. É importante também a pessoa ter consciência de que ela tem aqui, ser grata, né? Quanto mais grato você é pelo que você tem, mais satisfação você sente. Sim. Agora, se tudo que você tem, você fala, isso não presta, isso você só põe defeito, você só piora, só distancia. Sim. Então, que bom, ter um carro. É um carro, mas ele anda. Eu não preciso, né, tipo assim, pequenas coisas. Ele me ajuda quando eu preciso. Ele vai andar do mesmo jeito de um carro do ano. Sim. Então, tipo assim, ser grato por tudo que chega pra gente, porque é uma forma de encontrar também um equilíbrio, né? Você é feliz com aquele pouco, o muito também vai chegando. Sim, é Agora, verdade. se você só reclama, o pouco que você tem, mais vai indo. Eu penso assim. Você tem o sincronia. Eu quero dar uma coisa, mas você não vai ali, não faz o mínimo que você precisa, aquela coisa não chega. Eu entrei numa pilha esses dias sobre isso, eu até falei com as pessoas que me seguem e tal, porque, tipo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sei onde eu quero chegar, tipo, às vezes eu já até me imagino naquele lugar, só que tem um caminho até ali, sabe? E aí, tipo... Você quer pular, né? Eu tive essa pilha porque eu comprei várias caixas de marmita e tal, e eu olhei e pensei, poxa, eu nem imaginava que eu ia chegar até aqui quando eu comecei. E aí é, tipo, muito sobre você aproveitar o processo, sabe? De você... Óbvio, a gente tem ganância, a gente quer as coisas, quer melhorar e tudo mais, mas não adianta nada eu, tipo, ficar naquela ansiedade, naquela tristeza, porque eu ainda não tenho aquilo tudo que eu imagino que eu consigo ter, que eu sei que eu posso, que eu vou conseguir, só que eu não tenho ainda. Então, tipo, se eu ficar só pensando naquilo, eu não vou conseguir ser feliz no agora, sabe? E aí eu tô no processo, eu não tô parada esperando as coisas caírem do céu. Mas eu tenho que aproveitar, tipo, um dia de cada vez e fazer acontecer sem ficar naquela pilha de, tipo, aquilo, eu quero. Porque eu até falei que, tipo, quando você quer muito e aí você consegue, a coisa fica sem graça em, tipo, 5 minutos, sabe? Tipo, você acostuma. Então, se você não aproveitou o caminho até ali, de nada valeu a pena o que você conquistou, sabe? Porque quando você aproveita, você tem que viver assim. Sim. Vocês já ouviram a história do monge da taça? Não, acho que não. Não? Já viram? Não? Tem a ver com o que vocês falaram e com o que minha mãe falou. O monge tem uma taça. Ele ama aquela taça. É a taça preferida dele. Ele bebe todo dia daquela taça. Só que ele olha para a taça e diz assim, ó, a taça já está quebrada. Eu vou guardar ela e alguém pode esbarrar nela e ela vai quebrar. A taça já está quebrada. Até quando eu a uso como se ela já estivesse quebrada. Porque eu sei que existe o quê? Essa impermanência das coisas. Então ele aproveita ao máximo enquanto ele possui aquilo. Não importa o que é. Pode ser algo grande, algo pequeno. Você tem, aproveita. Sim. E entra nisso também. Vai passar. Você vai deixar de ter em algum momento. É tudo emprestado. Tem uma tristeza, tem uma alegria pra sempre, né? Acho que tem até um poema sobre isso, não vou lembrar agora. Um coach, assim, de escritor. As coisas, a tristeza passa, assim como a alegria também. É bom você pensar nisso. Eu tô usando, mas eu sei que isso vai quebrar, que isso não vai existir. Sim. Porque quando ele deixa de existir, você já passou o tempo inteiro ali aproveitando, entendeu? Porque Sim. ali não é pra sempre. E essa impermanência vale para o sofrimento também. Ele também não é permanente. Aí você tendo ciência disso, através desse caminho, percebendo que tudo é impermanente, você vê que o sofrimento também não é. Ele também é impermanente. Ele também vai passar. Eu entendo que as coisas têm um tempo na vida da gente até que a gente aprende a lição, né? À medida que você tirou o proveito, o entendimento do
que aquilo está querendo te dizer, aí você vai mudando de nível. Tem coisas que são ciclos também. É. Eu passei por muita coisa repetida na minha vida. Mesma situação. Mas sabe por que repete? Porque não aprende. Aí repete. Aí quando eu tomei consciência disso, eu ia mudando, cada vez que acontecia, eu mudava uma coisa. Aí teve uma hora que eu entendi 100% tudo o contrário da primeira vez, e parou. É. Aí eu percebi que, tipo assim, aconteceu o quê? Umas 7, 8 vezes. Depois que eu entendi e não estava dando certo, eu fiz de um outro jeito e clicou. Aí parou de acontecer, nunca mais vai acontecer. Então, a mesma coisa, o cara lá que tá pedindo dinheiro no farol. A gente tem que entender e mudar para buscar o melhor, né? Tem muita gente que tem alguns problemas, mas põe culpa em outras coisas, né? No externo, na outra pessoa, no trabalho, porque eu sinto dor ou porque tal pessoa me atrapalha. Mas aí, você quer ficar naquela situação. Isso, né? Mas você tentar buscar o melhor, né? Você não precisa ficar só, né? Ou colocar a culpa nos outros. Você pode fazer o que você quer, né? Sim. É difícil, mas também você tentar, você faz a sua vida. Você só fica reclamando, você também tem que tentar buscar, né? Esse lance da reclamação, ó. A gente Reclamar não está em conformidade com o terceiro item aqui. Você tem que agradecer, você não tem que reclamar. Né? Pelo menos tem que tentar, né? Buscar isso, não ficar estagnado. Tá ruim, você entende que a sua realidade de agora faz alguma coisa pra mudar. Não adianta você ficar ali no lugar, não fazendo nada, você Tem gente que se sente confortável, né? Em determinadas situações, né? Você tá ruim, mas a pessoa não faz nada para sair dali, então. já conhece, né? Aí entra a ação, se você É. tá com medo. Exatamente. Pra acontecer alguma coisa, tem que ver o medo e falar, não, tá com medo, vai com medo. Porque o medo impede, né? De fazer as coisas. Tem uma frase do Osho. O Osho fala assim, ó. A sua vida começa quando o seu medo termina. E para a vida espiritual é a mesma coisa, né? Quanta gente tem medo da assombração? Tem medo de aparição, de espírito. A vida verdadeira é do lado de lá. Aqui é tudo temporário, passageiro, teatrinho. A vida real mesmo acontece do outro lado. Aí você tem medo do outro lado? Como é que sua vida vai começar? Se você senta para fazer uma meditação e aparece um espírito, você vai gritar e vai sair correndo? Tem que agradecer que apareceu e falar, e aí, o que você veio me contar? Mas é isso. Certo? Tranquilo? Querem comentar mais alguma coisa? Não? Ninguém quer comentar mais nada? Então é isso, então vamos encerrar. Tá? Ó, foi bastante, hein? 1h30 hoje. Obrigado a todos. Espero que as informações aí ajudem vocês aí na jornada individual de cada um, tá? E a gente tá junto aí nesse processo, né? Não é porque eu falei tudo isso aqui que eu também não sofro, né? Sofro o tempo inteiro. É o que eu falei, a Cris está de prova. Ela sabe quantas vezes eu paro para meditar. Ela sabe quantas vezes eu faço isso. Ela já até sabe. Né? Não deveria ser assim, né? Não deveria, na maioria das vezes, meditar porque eu estou sofrendo. Você tem que meditar porque você gosta de meditar, né? Já fiz isso também. Mas na maioria das vezes é porque tem alguma coisa ali incomodando. Então, você falou, opa, peraí, deixa eu tentar entender o que é isso. Né? E entender o que é aquilo faz aquilo diluir.